do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Boa tarde, seguidores! Da glória, mais perto da face, o medo quer me parar, então me tira o medo, e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E Darley, bom dia, Darley! Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tirar o medo. Ô, gente, a pastora abre a live numa barulheira. Eu tava ouvindo a música antes de eu entrar ao vivo. E aí eu tinha dado pause nela pra me ouvir um áudio no WhatsApp. E aí cliquei no botão, abri a live e dei o play. Na hora que eu dei o play, a música não tava no começo, ela já tava quase que no final. Ai, gente, aí eu entro no embalo, né? Que vocês não acham que eu vou ficar pra trás. Eu, não, vambora, vamos cantar. Só que eu fico pensando assim, quem entra na live deve pensar assim, que barulheira que é essa que a Rafaela tá arrumando, que gritaria, que mexida. Gente, agora vamos respirar, pera. Ó, olha a música agora, ó. Ô Lu, olha aí, ó, respira. Calma, pastora. Ei, Lorena Clariana, Iguinho, cadê meu Caleb? Pega o Caleb pra ele ouvir minha voz, pra ele saber que eu sou a pastora dele. O Igor e a Letícia teve neném agora, esses dias. Põe o Caleb aí pra ele ouvir a voz da pastora. Ei, Rafa, Thiago, Diane, Wilka. Deixa eu calmar meu coração aqui, que eu tô acelerada. Tem hora que o Pedro... Gente, o Pedro, meu marido, ele é o calmo, o sereno, o fleumático, e eu sou essa confusão. Aí tem hora que ele fala comigo assim, ô Rafa, você não cansa dessa agitação sua? Aí eu, não, acelerada. Fiz uma live de 3h30, almocei, tava no WhatsApp resolvendo os trem da igreja e já tô aqui com vocês. Fernandinha, psicóloga, ó nós aqui de novo. Carol Silva, Rafa, é tão bom te ouvir, Carolzinha. Beijo no seu coração. Deixa eu dar acenar pra vocês aqui, ó. Quando eu aceno, aparece uma mãozinha fazendo assim pra vocês, assim. Ó, acenar. Tô acenando pra umas pessoas aqui. É porque aparece pra mim aqui, ó, acenar. Mas não é todo mundo que aparece não, viu, gente? Se eu não acenar pra você, é porque não apareceu. Jaciara, já está aqui também. Ilmara, Marcela Cristina. A Marcela é lá do Nordeste. Aí ela manda pra mim assim, ela é da mentoria. Aí ela manda áudio no WhatsApp pra mim assim, boa tarde, pastora. Ela tem um sotaque nordestino assim, bem forte. E eu falo com ela assim, Marcela, eu amo seu sotaque. Aqui, tô pondo um fundo musical aqui, peraí. Vocês estão ouvindo a música? Vou pôr isso aqui, ó. Sublime. Vocês conhecem esse louvor? Sublime. Quem és como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti. Eu amo essa música. Eu não sei se eu sei cantar ela toda. Não há ninguém igual a ti. Assim. Acho que eu tô fora da música. Não há ninguém igual a ti. Agora eu acertei.
admirável, tão sublime. Nossa, tô toda fora do ritmo, gente. Eu queria cantar agora, ó. Admirável, tão sublime, glorioso. Obrigada, Jesus. Sua presença é mais desejável do que ouro e a prata. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo privilégio de estar conectada com os meus irmãos agora. Obrigada porque a internet nos conecta e a Bíblia diz que aonde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, o Senhor se faria presente. E eu te peço, Deus, agora, nessa tarde, abrir nessa live, que o Senhor visita cada casa, cada lar, cada pessoa que estiver conectado. Que a palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor enviou. Eu te dou graças e eu te consagro essa live, Deus. Fala comigo, fala com cada um que vai estar aqui. Que essa mensagem venha, Deus, como uma flecha no nosso coração. Que a gente escute a sua voz. Que a gente possa escutar a sua voz. Se tiver alguém, Deus, que está entrando nessa live em busca de uma resposta, que essa pessoa encontre em Jesus a verdade, que responde às lacunas do nosso coração. O Senhor é aquele que preenche, né, as lacunas do nosso coração. Responda cada pergunta, cada dúvida. Que o Senhor cure os enfermos. Cure os enfermos, Jesus. Se tiver alguém me assistindo doente, que o Senhor venha visitar cada casa agora. Traz cura, Senhor. Cura. Se tiver alguém que precisa ser liberto de medo, de angústia, de ansiedades, de vícios, liberta, Deus, os cativos das trevas. E que a sua presença, Deus, ela se torne real aqui na minha casa, mas na casa de cada pessoa, aqui aonde a minha voz estiver ecoando. E se tiver, Deus, alguém nos bastidores dessa casa, às vezes tem alguém que está ouvindo a minha voz, ainda que ela não é ela que está assistindo a live, mas às vezes perto, próximo, no mesmo quarto, na mesma casa, que a palavra do Senhor toque na vida dessa pessoa e que ela seja alcançada para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Receba do Senhor paz, alegria. Deixa eu fechar minha porta aqui que ela tá batendo. Pera aí. O vento fica batendo na porta aqui. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, né? Eu voltei para as lives, né? Eu tô recebendo tantas mensagens. O pessoal, acho que o povo desacostumou de mim, né? Porque, assim, é tanta gente. Rafa, você voltou? Rafa, agora tem live? Não tinha live. Tem 2 anos que a Rafa não faz mais live. Gente, eu voltei para as lives, vocês acreditam? O Espírito Santo fez assim, ó. Rafinha, tá na hora de voltar. E eu voltei, pensei muito antes de voltar. Eu falei, Deus, o Senhor tem certeza? O Senhor quer que eu volte para as lives? Porque é um compromisso, né? Tipo, eu queria agora, após almoço, estar deitada, descansando, porque eu passei a manhã inteira na mentoria. Eu tava dando uma aula, eu comecei 8h30 da manhã e parei 12h. E aí eu cansada, muito cansada. Gente, vocês ignoram o caminhão que tá subindo essa rua aqui da minha casa. Ó a barulheira. E eu queria estar deitada agora, descansando. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer a live. Então, assim, assumir o compromisso é assumir o compromisso. Porque vocês têm a opção de não participar. Mas eu não tenho a opção de não estar aqui. E aí eu pensei, falei, não vou arrumar essa confusão com minha cabeça, não. Aí o Espírito Santo falou assim, vai. Você não só vai arrumar a confusão pra sua cabeça, como você vai fazer um livro que vai te obrigar a entrar 365 dias. Ou seja, no final de março do ano que vem, a gente termina o Talmidim, tá, gente? Vai terminar dia 31 de março de 2027. Onde será que nós vai estar, hein? Março de 2027? Vai ter gente aqui que vai estar com neném. Você já imaginou que você pode engravidar? Nesses próximos 365 dias, você pode ficar grávida e terminar o Talmidim com o neném no colo. Olha que loucura! Você pode estar casada. Você que é solteira, você pode estar casada no final desse livro. O que mais? O que vocês estão querendo aí viver? Sobrenatural? O que não vai acontecer na sua vida 365 dias?
Nós terminamos o Talmidim dia 31 de março. Nós começamos dia 31 de março, são 365 dias, né? E aí nós estamos no dia 5. 5/365, ou seja, falta só 360 lives. Aí, Ilmara, vou estar em outro trabalho. Ilmara, minha filha, dia 31 de março, você vai dar o testemunho. Você vai falar assim, Rafa, você lembra que eu falei, entendeu? Que eu ia estar em outro emprego? Vai estar casada também. Pode estar casada também. Gente, a Priscila Alves entrou na minha live. Pastora Priscila. Muitos beijos pra todos. Que bom ter vocês aqui ao vivo comigo, viu? Ó, muitos beijos. A Lili falou, Rafa, vai ter horário fixo? Então, gente, não tem horário fixo. Deixa eu explicar pra vocês. Quando Deus falou pra mim voltar pras lives, eu falei, Jesus, então, não tem como, né? Porque eu não queria. Falei, então, é porque não tem como, porque cada dia minha vida é de um jeito. Aí ele falou assim, não tem problema não, Rafa, cada dia você faz de um jeito. Eu tava querendo arrumar, Lili, eu tava querendo arrumar uma desculpa pra não voltar, entendeu? Mas aí o Senhor falou que podia ser do jeito que desse, mas que era pra voltar. Então, o que eu falei com vocês foi, na primeira live, falei, gente, não vou conseguir pôr um horário fixo e eu sei que isso é ruim. Eu sei que é ruim, porque aí vocês não conseguem se programar. Mas é porque cada dia minha vida tá de um jeito, né? Hoje, por exemplo, eu vi aula de manhã. Ontem não teve, ontem eu fiz 9 horas da manhã. Hoje eu tô fazendo às 2 da tarde. Amanhã eu já não sei, né? Porque nós tá vivendo um dia de cada vez. Mas se vocês conseguirem assistir ao vivo, top. Mas se vocês não conseguirem assistir ao vivo, depois entra no meu perfil aí e procura a live do dia, tá? Eu sempre ponho no Stories também. Mas as lives ficam salvas e aí, vamos supor que eu não deu pra assistir a de ontem. Aí hoje dá pra você assistir, amanhã dá pra você assistir, entendeu? Depois você coloca ela em dia. Lembrando que é uma sequência, tá? Gente, vocês acreditam que eu peguei o livro ali, na hora que eu sentei aqui na cadeira, eu tava gravando um vídeo pros líderes lá da nossa igreja, antes de eu entrar, mas eu tava com o livro na mão. Na hora que eu terminei de fazer a gravação da igreja, eu peguei o livro e fiz assim, ó. Ah, ontem foi 4, então hoje é 5. Aí o livro tava na primeira página, no Talmidim, assim. Aí eu folhei a primeira. Escuta, deixa eu contar a história. Porque com a história fica mais emocionante. Virei a segunda. Virei a terceira. Virei. Aí eu, obediência. Aí eu fiz assim. No que eu fiz assim, por que eu fiz? Porque sabe qual foi o tema da minha aula da mentoria hoje? Rendição. E qual que é o tema da Talmidim? Rendição. Falei, Deus tá querendo falar mais. Não falou tudo em 3 horas e meia de mentoria, não. O mesmo tema da aula, gente. Eu falei, gente, coincidência? Não acredito em coincidência. Eu acredito que tudo há um propósito. Abre sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 4. A Wilka tava comigo na mentoria, a Dai também. Deus quer falar mais, meninas. 4:19. Cadê? Não, eu não tinha lido. Diante de Deus que eu falo pra vocês que eu não tinha lido o texto antes. O que Deus quer falar com nós hoje, gente? Você está pronto? Tá pronto pro Talmidim? Eu vou tentar fazer essa live em 1 hora. Vocês acham que eu consigo? Hein, Rejane? Ó, beijo, viu, Rejane? Aqui, Deus quer falar com quem não tava na mentoria, eu também acho. Aqui, Mateus 4:19. O que Deus quer falar com a gente? Eu não li o texto antes. Jesus lhes disse... Peraí que eu vou... Cadê minha caneta? Vou virar a câmera. Como muita gente não tem o livro, eu viro a câmera do livro. Ó, eu viro a câmera do celular. Filmo aqui o livro e a Bíblia. Para quem não tem o livro, acompanhar comigo. Combinado? Quando eu terminar a leitura, eu volto a câmera para mim e a gente bate um papo, tá bom? Então presta atenção aí comigo. O fundo musical tá incomodando? Se tiver alto, vocês podem me falar que eu abaixo. Tá? Ele tá bem baixinho aqui do lado. Cadê? Meu Deus, não sabia que estava tendo live. Tá sendo diário. Bianca Ferraz, welcome to the live. Bem-vinda à live. Sim, Bianca, eu voltei a fazer as lives diariamente
inclusive sábado e domingo. Vai ter sábado e domingo, viu, gente? Porque antes não tinha. Desde domingo. Essa é a quinta live que a gente faz. A gente fez domingo, segunda, terça, quarta e hoje quinta. Não tem horário fixo. Eu até expliquei às meninas aqui agora que cada dia vai ser de um horário por causa da minha rotina, tá? Amanhã provavelmente eu devo fazer de manhã, porque amanhã é feriado, né? E eu devo fazer alguma coisa com meus meninos. Não sei ainda o que a gente vai fazer, então eu vou tentar fazer antes de sair de casa. Deixa eu só marcar aqui. Vamos ler aqui junto comigo? Mateus 4. Mateus 4:19. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei vocês pescadores de gente. Venham comigo e eu farei vocês pescadores de gente, de pessoas. Um segundo para você pensar aí. O que Deus quer falar com você? Hein? Jesus lhes disse: venha comigo e eu farei vocês pescadores de almas, pescadores de pessoas. Vamos lá. Pensou? Então vamos ler o livro. Bom, o tema, aula número 5 do Talmidim. A palavra de hoje é rendição. Mateus 4:19. E o livro vai dizer assim: o Talmide, para quem tá chegando agora, eu expliquei na live número 1, nós estamos na 5, depois vocês assistem a 1, eu expliquei o que significa o título desse livro, por que a gente está estudando esse livro. Talmidim é plural da palavra Talmide. Talmide significa discípulo de Jesus, né? Então, no hebraico, isso aqui é a palavra em hebraico, o Talmide, o discípulo de Jesus, é um aprendiz. Ele está aprendendo. Jesus era o mestre e o Talmide era um aprendiz, absolutamente submisso ao seu mestre. Então, o discípulo de Jesus é um aprendiz absolutamente. E é interessante porque quando ele traz essa palavra aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta, absolutamente, é porque é uma palavra bem forte, né? Absoluto. O absoluto, ele está dizendo assim, é tudo. Absolutamente submisso ao seu mestre. O discípulo de Jesus obedece a Jesus. O discípulo obedece. Nossa, Deus tem falado tanto sobre essa palavra com nós, né? Ontem a palavra foi obediência. Então, o discípulo obedece. Foi essa a grande lição que Pedro aprendeu. Na verdade, que Pedro viveu no encontro que ele teve com Jesus, na experiência da pesca maravilhosa que foi a live de ontem. A grande questão é que quando tentamos obedecer a Jesus, nós percebemos, e isso acontece bem depressa, que não conseguimos obedecer completamente. E também não conseguimos obedecer a tudo. Eu já tinha feito na leitura antiga, ó, as setinhas, tá vendo aqui as setinhas, ó, ó, ó. A grande questão é que quando tentamos obedecer, percebemos, chegamos à conclusão, e isso acontece, que a gente não consegue obedecer completamente e também não conseguimos obedecer a tudo. Tudo aquilo que manda. Na melhor das hipóteses, quando conseguimos obedecer, não conseguimos obedecer perfeitamente. No caminho da obediência a Jesus, deparamos com a nossa condição humana. Com o fato de sermos como bonecos de pano diante de um ser humano de verdade. Descobrimos que não conseguimos, com as nossas próprias forças e capacidades, fazer tudo o que Jesus quer que a gente faça e muito menos ser tudo o que Ele quer que a gente seja. Essa é a angústia, por exemplo, do apóstolo Paulo. Escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo diz: pois o que faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou. Essa é uma experiência humana universal e atemporal. Essa é a maneira como a Bíblia descreve a condição humana. A grande evidência
de que somos semelhantes a um boneco de pano é o fato de não conseguirmos fazer uma coisa simplesmente porque sabemos que ela deve ser feita ou porque a desejamos fazer. Essa também é a razão porque o Evangelho de Jesus é uma boa notícia. Deixa eu circular, eu quero grifar essa. Essa também é a razão porque o Evangelho de Jesus é uma boa notícia. O convite de Jesus é um grande alívio para todos os que desejam andar nos caminhos da vontade de Deus. Jesus disse assim, ó, sigam-me e eu farei vocês pescadores. É como se Jesus dissesse, não depende da sua força, não é algo que depende da sua capacidade, venha comigo e eu, vamos circular aqui? Eu, quem, gente? Jesus, farei de vocês uma pessoa extraordinária. Eu, Jesus, farei de vocês uma pessoa diferente. Eu, Jesus, transformarei você. Enquanto andamos com Jesus em rendição e obediência, ele vai nos transformando. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho, gente? O Evangelho são pessoas perfeitas? Não, é o imperfeito sendo lapidado. É o imperfeito sendo transformado. A religião diz que você tem de fazer isso e aquilo outro. E você tenta, mas na verdade você não consegue. Tudo que você consegue é se frustrar, experimentar uma culpa muito grande e um senso de inadequação quase que absoluto diante de Deus. Jesus diz para você, venha comigo e eu transformo a sua vida. Vocês já pegaram aí, gente? O que Deus quer falar com a gente? Ele fala aqui nessa parte, eu vou só repetir essa parte, eu já viro a câmera. Jesus, o convite de Jesus é um alívio. Por que tem pessoas que acham que o convite de Jesus é um fardo? Que é um peso? Porque é lindo poder olhar e entender que quando Jesus ele chama, ele fala, se você me seguir, se você for meu discípulo, se você quiser aprender comigo, eu farei você. E é lindo porque a gente não tá pronto, a gente não consegue de fato. E Jesus está disposto a fazer de nós alguém. Ele está dizendo, olha Rafa, não depende da sua própria força. Não é algo que depende da sua capacidade. Rafa, mas eu não consigo. Rafa, eu não sei fazer. Ele fala, venha comigo. Se você vir comigo, eu, Jesus, farei de você uma pessoa extraordinária. E é lindo porque ele fala que quando nós andamos com Jesus, nos rendendo a Ele, entregando a nossa vida a Ele, obedecendo a Ele, Ele que nos transforma. Isso é o Evangelho. A religião, gente, ela escraviza o ser humano, né? Eu tenho essa convicção, né, há muitos anos dentro da igreja e eu falo, a religião, ela tem poder de escravizar as pessoas, mas Jesus, ele tem poder para nos libertar. Porque, de fato, religiosamente falando, a gente não consegue. A gente não consegue e, na verdade, a gente vai ficar frustrado, a gente vai sentir culpa, a gente vai ter senso de inadequação. Mas Jesus está dizendo assim, ó, venha comigo e eu transformo a sua vida. Eu tô aqui meditando nessa palavra e pensando como que eu vou explicar isso para vocês de uma forma didática, simples, né? Eu amo quando vocês me mandam mensagem assim, Rafa, eu amo estudar a Bíblia com você, porque o jeito que você explica a gente entende. E eu fico feliz. Eu sempre tento me esforçar assim, com uma linguagem que vai ser entendível. Como que eu faço você entender? Entende? E pensando assim nesse texto é muito lindo, porque quando você pensa em rendição, você entrega todas as cartas que você tem na manga, né? A rendição, ela é literalmente confiança, entrega. Quem teve a oportunidade de ler o livro que eu fui coautora, né? Eu participei da construção de um livro, eu fui
coautora com outros escritores. Esse livro chamava Eu Vivi o Sobrenatural de Deus. E eu fui convidada a fazer parte da escrita desse livro, contando meu testemunho de sobrenatural, que foi a experiência que eu vivi com o Léo no hospital. E no dia que eu sentei para escrever, eu tinha tanta coisa para falar. Eu tinha tanta coisa, porque a experiência do Léo no hospital, né, ele removeu o intestino da barriga, quem conhece a história do Léozinho sabe. Ela me ensinou tantas coisas que quando eu olhei, eu pensei, eu poderia falar tanta coisa, eu tenho tanta coisa para falar. Eu poderia escrever o livro sozinha. Cada capítulo ser algo que eu aprendi com a doença do Léo, né? Mas eu só tinha um capítulo. Eu só podia escrever alguns poucos caracteres. E aí eu lembro que eu sentei na mesa, na hora de escrever, eu tinha que enviar para a editora, né, o texto. E eu baixei minha cabeça e eu falei, Espírito Santo, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não sei o que eu escolho. Porque eu não tenho muito espaço e eu tenho que ser, né, eu tenho que ser prática nas palavras para conseguir entregar a mensagem em tão poucas páginas. E naquela hora o Espírito Santo me revelou algo, né? O título do meu capítulo no livro fala assim: eu entendi que entregar o controle era não ter controle nenhum. Esse foi o tema do meu capítulo do livro. Eu aprendi que entregar o controle era não ter controle nenhum. Era não ter plano nenhum. E aí eu sempre compartilhei, eu conto isso no livro, né? Que minha mãe, ela se divorciou do meu pai quando eu nasci. Então, desde que eu me entendo por gente, meus pais são divorciados, né? E meu pai é casado de novo, meu pai mora em Juiz de Fora com a esposa dele, e minha mãe é solteira, minha mãe nunca mais casou. Eu tenho 37 anos, então tem 37 anos que eles são divorciados. E a minha mãe, né, cuidou de mim, dos meus irmãos sozinha. E a minha mãe sempre, ela conta, né, que ela tinha muito medo dela morrer e a gente pequeno, né, ficar na mão de ti, dos outros, assim. E ela falou, eu tenho que ensinar eles a crescer. Então a criação que a minha mãe deu pra mim, pros meus irmãos, desde muito novinho, sempre foi ser independente, sempre foi trabalhar. E minha mãe tinha comércio, então a gente trabalhava com ela no comércio dela. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, quando eu era guarda-volume. Minha mãe tinha uma loja de roupa no Barro Preto, em Belo Horizonte. E eu estudava de manhã. E aí eu saía da escola, ia em casa, almoçava e descia para trabalhar 1h da tarde. Trabalhava de 1 às 6. Eu lembro que na época o salário mínimo acho que era 100 e poucos reais, gente. Vocês acreditam? Não chegava a ser, acho que 200, acho que não era nem 200 reais o salário mínimo. Eu tinha 12 anos e aí eu ficava no guarda-volume. O povo trazia a sacola e eu dava a fichinha. Eu tinha 12 anos. E desde muito novinha, minha mãe então me ensinou, você vai trabalhar, você ter suas coisas, você quer comprar um tênis, você vai juntar seu dinheiro, você vai comprar o tênis. Então minha mãe me ensinou a ser muito produtiva. Minha mãe sempre despertou em mim ter um raciocínio lógico muito aflorado de tomar decisão. Desde muito nova, minha mãe sempre me pôs pra frente. Tem que se virar, a gente morava em Belo Horizonte e minha mãe era sozinha com a gente, né? E aí eu lembro, a gente, tipo, tinha que pegar ônibus pra fazer trabalho de escola. E morava na capital. Minha mãe falava assim, olha, eu não posso te levar, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, né? E ela falava, você vai pegar um ônibus, vai descer, vai pedir o motorista, porque você precisa parar na biblioteca e você vai pedir ele pra te avisar a hora que você tem que descer. E a gente, tipo, eu e os meus irmãos, a gente com 12, 13 anos, a gente andava de ônibus, Belo Horizonte, capital, né? A gente é de Divinópolis, no interior. E a minha mãe sempre criou a gente assim, porque ela falava, vocês têm que crescer. Porque hoje eu tô aqui, mas se um dia eu não tiver, vocês não vão ficar na mão das pessoas. Então, é diferente quando você tem... Porque cada um aqui foi criado de uma determinada maneira, né? E por que eu tô explicando tudo isso? Porque eu não escolhi ser assim. A própria vida, a própria criação, as circunstâncias que a gente vivia, de não ter meu pai dentro de casa, levou com que a gente tivesse que se tornar pessoas assim. Então, com 19 anos, gente, eu peguei um avião aqui no Brasil sem falar inglês e bati lá nos Estados Unidos, 19 anos. Eu lembro, cheguei no aeroporto de Nova York, eu não falava inglês e eu tinha que pegar um outro voo para Boston. E eu cheguei... As loucuras. Eu cheguei com a passagem na mão, o segurança lá todo assim.
E eu não falava inglês. Aí eu, sozinha no aeroporto de Nova York, eu com o bilhete na mão, aí eu, help! Help? Help eu sabia, socorro, ajuda. Aí eu pegava o bilhete do avião, que eu não sabia pra onde que eu tinha que ir. Aonde que era o gate? Eu sabia que o gate era o portão. Aí tinha lá o gate, aí eu, aonde que eu vou? E aquele aeroporto, o aeroporto de Nova York é gigantesco. Eu sozinha, sem falar inglês, e tinha que pegar outro voo. Gente, sem medo, muita corajosa, com passagem na mão, help. Help. O cara do aeroporto, o segurança, pegou meu braço e foi me levando pro lugar que eu tinha que pegar um metrô dentro do aeroporto pra me ir pra outra companhia aérea, porque meu avião tava em outro lado do aeroporto. Ele me pôs lá, apertou o número, mostrou no gate, tudo na mímica. 19 anos, gente, eu tinha. E eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês. Cheguei lá, fiz amizade, conheci as pessoas, não conhecia ninguém. E arrumei emprego, fui trabalhar de house clean. Eu era ajudante da house clean, limpei casa nos Estados Unidos. Lavei banheiro. Ei, Sil! Beijo no coração, maravilhosa. E, gente, o que tem para trabalhar? E eu não tinha dinheiro. E eu cheguei lá, fui limpar casa. Limpava 4 casas por dia, ganhei meu dinheirinho, paguei aluguel, sobrevivi. E assim, por que eu tô contando isso? Porque desde muito nova, uma criação que me ensinou, instigou dentro de mim a proatividade, a resolver coisas e fazer. Só que eu cheguei num ponto que eu amava o controle. Né? Essa própria criação me levou num estágio de ser que eu sempre fui muito controladora, eu sempre amei ter o controle, eu sempre gostei de dominar a situação. Então qualquer situação que eu vivesse, que esse controle saísse da minha mão, eu me dava um desespero. Então assim, eu ficava irritada, né? Eu me lembro de situações onde eu me irritava, eu ficava sem paciência, eu queria brigar, eu chorava. E eu me lembro de situações hoje, com a cabeça que eu tenho agora, eu consigo olhar para trás e entender. Eu reagi dessa maneira porque eu estava perdendo o controle. E eu gostava de ter o controle ele me dava segurança. Eu escrevo isso no livro, né? Quando eu escrevi o livro, eu coloquei isso lá. O controle, ele me dava segurança. O controle me dava paz. Eu dormia se eu tivesse o controle. Mas quando eu vivia uma situação que eu não tinha controle, que eu não conseguia resolver, que não dependia de mim, eu virava a noite sem dormir. A cabeça não parava de pensar. Me dava vontade de vomitar. Eu ficava com falta de ar. Situações que eu falava assim, e agora? Como que nós vamos resolver? E eu, por quê? Porque criada, instruída, incentivada a ser uma pessoa muito controladora. E assim, eu olho para quando eu enfrentei a doença do Léo, 5 anos já se passaram, né, desde que o Léo enfrentou a doença, e eu entendo que Deus precisava trabalhar algo em mim, né, não tava legal. A maneira que eu cheguei nesse estágio não tava legal. E Deus falou comigo, Rafa, eu tenho algo pra sua vida, mas eu preciso que você me entregue o controle. Rafa, me dá o controle. E eu lembro que eu vivi várias situações. Eu vivi situações financeiras que Deus me pediu o controle e eu não quis dar. Paguei um preço altíssimo por isso. Escolhas erradas, decisões erradas. Eu tive situações na minha vida sentimental. Antes de eu conhecer o Pedro, eu tenho testemunho para contar disso, que Deus falou, me entrega o controle da sua vida sentimental. E eu não queria entregar o controle. Calma, pera, eu quero casar. E eu caçava marido, já dei meu testemunho aqui, em as lives antigas, né? Tem muito tempo que eu não conto meu testemunho. Mas, tipo assim, meu negócio era casar, gente. Eu queria casar e eu não queria mais nada na vida, só queria casar. E eu não conseguia entregar o controle da minha vida sentimental para Deus. Porque eu achava, qual que era a sensação? A sensação vai que você, vou compartilhar como eu me sentia e você vai ver se você se identifica com isso. Eu sentia que se eu entregasse o controle para Deus, as coisas não iam acontecer. Então Deus falava comigo, Rafa, me entrega o controle da sua vida sentimental. E eu achava que se eu entregasse esse controle 100% rendição a Deus, eu não ia casar nunca. Eu falava, Deus quer que eu fique solteira. Tá vendo? Deus quer, eu vou ficar pra titi. Minha irmã já tinha 3 filhos.
Minha irmã não tinha 3 anos, minha irmã tinha 2 filhos já. E eu solteira. Aí eu vou ser titia, Deus não tem marido pra mim, eu só queria um casamento. E eu chorava, sofria. E Deus tinha um casamento pra mim, só que ele queria que eu entregasse o controle. Então, várias situações da minha vida que Deus falava comigo, porque eu sou crente a vida inteira, gente. Então, assim, minha adolescência, minha juventude sempre foi dentro da igreja. E eu vivi muitas situações, Deus me pedindo o controle, e eu tinha medo de entregar o controle. Por quê? Porque o controle me dava segurança. Ter o controle me dava paz. Ter o controle me dava domínio sobre a minha própria vida. Eu só queria controlar a minha própria vida. Só que nós estamos numa live, o tema dessa live, gente, é rendição. Eu tô tentando ser didática, eu tô te contando algo que eu vivi e eu quero tentar te fazer entender que o que o Senhor quer, Deus quer que você se entregue 100%. Eu falei na mentoria hoje, não é 70%, Deus quer 100%. Rafa, mas eu já leio a minha Bíblia, Rafa, mas eu já vou à igreja, Rafa, isso é 70%, gente. Deus quer 100%. E assim, foi necessário por causa do meu coração obstinado, tá? Talvez eu não precisasse, né, passar tudo que... Eu tô vendo uma pessoa que me dá Marcos Marsocor 34, tudo bem? Tá me dando um oi. Quando eu não cumprimentar, gente, é por causa do raciocínio, tá? Depois eu dou o oi pra vocês. E hoje eu entendo que por causa do meu coração obstinado, foi necessário eu enfrentar a doença do Léo para que eu entregasse o controle, né? Quando o Léozinho ficou doente, eu tava vivendo uma fase da minha vida que até então tava tudo ok. Eu trabalhava com aquilo que eu gostava, eu tinha um marido bom, que é o Pedro, tinha um casamento legal com ele, eu já tinha um filhinho, que era o Dani tinha 3 anos, e o Leonardo tinha nascido, né? Eu queria muito ter outro filho, eu fiquei grávida, a diferença dos meninos é 1 ano e 10 meses, e quando eu fiquei grávida eu fiquei muito feliz, porque eu queria que a idade deles fosse perto, né? Eu não queria demorar muito pra ter outro filho, então eu fiquei muito feliz, apesar do Dani ainda ser muito pequenininho. E o Léo nasceu com 2 doenças raras, só que eu não sabia. E quando o Léo nasceu, desde que ele saiu do hospital, o Leonardo vomitava tudo que ele mamava. Só que as enfermeiras do hospital falaram que ele tinha refluxo. Então eu amamentava ele e eu ficava com ele em pé. Eu não dormia de noite. Por quê? Porque eu tinha medo, ele tinha refluxo, eu tinha medo dele passar mal e engasgar e morrer sufocado. Então eu lembro de eu dar a mamadeira pra ele e ficar com ele em pé, pra ele não voltar, mas ele voltava. Tinha vez, gente, que a fraldinha dele de boca, eu dava a mamadeira tipo 80 ml, aquelas mamadeirinhas pequenas, né? Ele voltava o leite, enchia tanto o paninho que eu falava, o leite que mamou tá todo aqui, não ficou nada na barriga. E aquilo me assustava, mas eles falaram que era refluxo, que isso é normal, que era só ter atenção, enfim. Nisso, o Léozinho começou a crescer, ele foi diagnosticado com intolerância ao leite, foi um diagnóstico errado, o hospital me deu um diagnóstico errado, e eu fiquei 1 ano e 3 meses cuidando dele como alérgico, e ele nunca foi alérgico. O Léo come leite, toma iogurte, né? Hoje ele come todos os derivados da lactose, e ele nunca teve alergia à lactose. O que o Leonardo tinha? Eu só fui descobrir isso quando ele tinha 1 ano e 3 meses, que ele começou a vomitar cocô na minha casa. A gente correu pro hospital e começou a investigar. Quem é dessa época lembra tudo que eu vivi com ele. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo, né? De repente o Léo entra para uma cirurgia no abdômen, tira todos os órgãos dele para fora. O Léo teve uma infecção generalizada. O Léo teve praticamente morto 15 dias em coma. Ele era dado o nome dele no hospital, ele era chamado de bebê do óbito. Os médicos pouco conversavam comigo, porque eles não queriam me dar esperança. Porque para eles, o diagnóstico do Léo era um diagnóstico de morte. Muito pouco difícil ele sobreviver. Porque ele estava desnutrido, né? Tinha 1 ano e 3 meses que ele não comia, ele só mamava um leite de alergia, ele não comia fruta, ele não comia nada, ele não comia. Por quê? Porque ele sentia dores no estômago. Então, já teve vezes de eu pegar, a médica uma vez falou comigo assim, Rafa, doutora, mas ele não come. Ela falou, você vai pegar a boca dele, você vai ter que forçar, porque ele tem que comer. Ele já tinha mais de 1 ano, o bebê começa a comer com 6 meses. E eu lembro de eu pegar a boca dele e fazer assim, ó.
e socar goela abaixo a comida na boca dele. Mas eu não sabia que ele tinha esse problema no intestino. E ele chorava, acho que a barriga dele devia doer muito, né? E ele chorava, e era aquela peleja. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. E quando a gente foi para dentro do hospital e o Léo entrou nessa situação gravíssima de quase morte, ali, gente, Jesus me pegou. Misericórdia. Eu não gosto nem de lembrar. Quando eu fui pra dentro daquele CTI, eu não fazia ideia o que estava acontecendo. Eu ainda não tinha o diagnóstico completo, né? Demorou 6 meses pro Léo ter o diagnóstico, descobrir que ele tinha doença de Hirschsprung, que é a ausência de neurônio no intestino. Ele fez a última cirurgia onde tirou todo o intestino grosso, ele não tem intestino grosso. Isso só 6 meses depois. Então, durante 6 meses eu não tinha controle. Primeiro, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Porque ele fez uma biópsia, essa biópsia deu inconclusiva. Gente, eu achei que todos os cabelos da minha cabeça iam cair, porque eu entrei num estado. Olha pra você ver, eu narrei pra vocês que eu fui criada pra ter controle. Eu fui criada pra dominar situações. E quando aconteceu essa doença do Léo, Deus arrancou da minha mão todo o controle. Começando por não ter o diagnóstico. Então as pessoas falavam assim, Rafa, o que o Léo tem? Aí então, não sei. Então nem responder as pessoas que me ligavam, a minha família que queria entender o que estava acontecendo, os seguidores na internet. Gente, eu ia contando na internet de acordo com aquilo que eu também ficava sabendo. Então eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha como eu me prevenir, não tinha como eu me preparar. E tudo fazia parte de um plano de Deus, né? Hoje eu me lembro, a biópsia do Léo demorou 45 dias para sair. Essa biópsia tinha que fazer ela pelo ânus. Então leva o bebê pro hospital. Ele já tinha tido alta, tava com uma bolsa de colostomia. Aí levou ele pro hospital, dava anestesia geral nele pra ele dormir. E aí o médico vinha com uma faca dentro do ânus pra tirar, colher dentro lá, chegando na ponta do intestino, tinha que colher um pedaço da carne do intestino, cortar e levar isso pra biópsia pra saber se tinha neurônio ou não. E aí, todo esse processo. Fomos pro hospital, anestesia geral nele, faz essa coletagem, 45 dias de espera. Quem já viveu biópsia sabe o que eu tô falando. Alguém aqui já passou por uma experiência de biópsia? De ter que fazer um exame que você tem que mandar pra biópsia e demora 30 dias, 40 dias, 45 dias esperando que ter feriado. No meio do caminho ter feriado, eles não trabalhavam no feriado, e é só conta dia útil, né? Não conta os finais de semana. E aí, Deus tratando comigo. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que a demora da biópsia, né? Era Deus tirando o controle, me ensinando a me render a Ele. Ele dizia, Rafa, não tem outro caminho a não ser a rendição. Eu preciso que você se renda. Eu preciso que você se entregue, eu preciso que você confia. E eu chorava, gente, eu chorava. Aquilo doía na minha carne física. Entregar o controle para Deus foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Foi a decisão mais difícil. Por quê? Eu falo, ir para uma igreja, muito fácil. Aceitar Jesus numa oração, muito fácil. Batizar numa piscina, muito fácil. Agora, entregar o controle, se render a Deus 100%, muito difícil. E dentro do CTI, Deus falava comigo assim, é necessário que você morra, Rafa. É necessário que você morra para que eu possa crescer dentro de você. E aquilo, eu não tinha maturidade, gente, na época, para entender tudo aquilo que Deus falava comigo. E Deus dizia, Rafa, me entrega o controle. Então, para uma pessoa que sempre teve o plano A, se o plano A desse errado, eu tinha o plano B. Se o plano B desse errado, eu tinha o plano C. Se o plano C desse errado, eu tinha o D, o E, o F. A minha cabeça sempre foi muito rápida para raciocinar e eu sempre fui muito esperta. Não, gente, deu errado, vamos recalcular a rota aqui, ó. A gente faz de outro jeito, vamos tentar de outra maneira. Então, quando eu tava dentro do hospital e o Léo tava naquela situação, eu lembro como se fosse hoje, eu tive um encontro com o médico cirurgião dele, antes de entrar no CTI, no corredor do hospital. E o médico dele falou comigo assim, Rafa, eu falei, doutor, o que eu posso fazer
Porque eu queria fazer alguma coisa, porque eu era controladora, lembra? Eu era a que controlava tudo. Eu falei, o que eu posso fazer pra ajudar meu filho? Eu quero fazer alguma coisa. Aí ele falou, não tem nada que você possa fazer. E eu não aceitei aquela palavra. Eu falei com ele assim, olha, na época, o meu Instagram da La Rafa, né, que eu tenho um outro Instagram, que era o Instagram da empresa, que não é esse aqui que eu uso. Na época, eu tinha 107 mil seguidores no Instagram. E eu falei assim, olha, eu tenho uma influência na internet, eu posso usar das minhas redes sociais pra tentar alguma coisa, um médico, um hospital. E ele falou... Eu falei, doutor, eu juntei dinheiro, eu trabalhei durante muitos anos e eu tenho um dinheiro guardado e eu posso pagar por um tratamento. É melhor a gente trocar de hospital, mudar de estado, vamos pro Rio de Janeiro, vamos pra São Paulo, salvo o meu filho. E eu lembro que aquele médico olhou pra mim, aflita, angustiada, pensando 1 milhão de coisas, porque o plano A, o B e o C que eu posso fazer, vamos pagar, vamos arrumar, vamos conversar, vamos pedir ajuda. Minha cabeça não parava. E ele falou comigo assim, Rafa, seu filho tá recebendo o melhor tratamento, seu filho tá num bom hospital, tudo pelo plano de saúde. A única coisa que você pode fazer, paga seu plano de saúde em dia. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, ó. Meu plano de saúde na época era R$800 por mês. R$800 por mês, meu plano. Eu, Pedro e os meninos, né? Ele falou, só você pagar seu plano em dia, o resto tá tudo ok. Que ele internou pelo plano, né? E ele saiu e me largou lá sozinha. E ali, eu lembro daquela cena, daquele corredor comprido, até chegar lá no CTI. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, Jesus, o que eu posso fazer? E assim, ali ele tirou todo o controle das minhas mãos. Ele falou, não tenho o que fazer. E eu lembro que eu fui andando pra dentro do box do CTI que o Léo tava. E na hora que eu entrei, eu vi ele em cima daquela cama de hospital, todo entubado, bebezinho, 1 ano e 3 meses. Ele não falava, ele não sabia falar ainda. E eu olhei aquilo e eu falei, eu chorava tanto, porque Deus tirou o controle da minha mão. Sabe, gente, às vezes a gente passa por situações tão difíceis, né? Eu não desejo pra nenhuma mãe ter um filho numa situação igual eu tive, né? É terrível. A vontade que dá é de você trocar de lugar com o filho. Põe eu em cima da cama e tira ele. E não tem como você nem trocar de lugar com ele. Não tem nada que você possa fazer. Na situação do Léo, eu não podia pegar ele no colo. Eu fiquei 15 dias sem pegar ele no colo. Não podia pegar ele. Com a barriga toda aberta, costurada. O intestino dele tava pra fora ainda. Que ele fez 4 cirurgias. 2 em 24 horas ele fez 2 cirurgias. Não, em 48 horas ele fez 2 cirurgias. Depois de 21 dias ele fez a terceira. E depois de 6 meses ele fez a última, né? E eu não podia. Eu fiquei 15 dias sem pegar meu filho no colo. E nesses 15 dias eu daria tudo pra pegar ele no colo. Que saudade que dava. Eu só queria pegar ele, pôr ele assim perto de mim. E eu não podia encostar nele. As mãozinhas dele amarradas na cama. Ele tava todo amarrado no pulso. Eles prenderam a mão dele. E eu tinha que ver aquela cena. E aí eu fui me lembrando de todas as madrugadas que eu reclamava. Porque ele acordava chorando. E eu tinha que levantar do meu sono de princesa e pegar ele no colo. Triste realidade. E aí, quantas madrugadas que ele chorava de noite e eu tinha que levantar e eu ficava com raiva. Ai, que saco, esse menino não para de chorar. Ai, que canseiro, eu queria dormir. E quantas vezes que eu podia pegar ele no colo e eu reclamava. E tava eu lá dentro de um CTI, doida pra pegar ele no colo e não podia. E Deus tratando com o meu coração. E Deus tratando meu caráter, Deus tratando minha personalidade. E ali Deus foi me ensinando a rendição, né? Quando eu penso na palavra rendição, eu lembro quem eu era e como a doença me transformou nesse ponto, porque eu saí de um lugar de muito controle, de muito domínio, de pegar, fazer e resolver, e fui para um lugar onde eu não tinha voz.
Dentro do CTI, eu não abria minha boca, as enfermeiras que faziam tudo, eu não podia tocar nele, eu não podia trocar a fralda dele, eu não podia fazer nada. Eu ficava sentada numa cadeira igual essa aqui, ó, olhando. E Deus me pôs 15 dias sentada na cadeirinha da Unimed, só observando. Deus falou, agora você vai olhar, você vai sentar aí que eu vou te ensinar algo. Você vai ficar sentada e eu vou falar com você. E Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. Deus falou, eu preciso que você me entregue o controle, Rafa. Eu preciso que você me entregue o controle, sabe por quê? Porque se você entregar o controle, eu farei de você pescadores de almas. Quando eu vejo essa conversa, né, de Jesus com Pedro, ontem, na live de ontem, a gente falou sobre a pesca maravilhosa, que foi sobre obediência. Pedro passa a noite inteira tentando pescar e não pesca nada. E aí, quando chega de manhã, Jesus chega e fala, faz de novo. E ele fala, você tá de palhaçada comigo, né? Já fiz isso 50 vezes. Faz 51, Pedro. E aí ele olha e fala assim, porque é o Senhor que tá pedindo. Porque se fosse outra pessoa, não ia jogar, não. Eu vou obedecer. E ele obedece. E essa foi a live de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, a número 4, hoje é a 5. Assiste a live número 4, porque ela é um complemento da live de hoje, tá? Porque aí você vai entender melhor a palavra. E aí Pedro vai e lança as redes. Ele experimenta um milagre extraordinário, que foi a rede ficou lotada de peixe. E ele olha para Jesus e ele se rende a Jesus, que é a live de hoje. É quando você percebe que o seu controle não vai resolver de nada. Sabe, gente, eu tô aqui pensando, né? Quantas de vocês aqui, quantos homens também, que talvez você tá vivendo uma história completamente diferente da minha, talvez a sua situação não é sobre um filho doente, talvez você tá vivendo algo no seu casamento, às vezes você tá vivendo algo no seu ministério, às vezes você tá vivendo algo no seu propósito de vida, no seu trabalho. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus tá te pedindo para você se render, né? Existe algum lugar em você que Deus está te pedindo o controle? Existe em algum lugar da sua existência, do seu eu, que Deus está falando, me entrega o controle da sua opinião, que você tem opinião demais. Me entrega o controle dos seus achismos, tudo você acha alguma coisa, me entrega o controle. Agora você não vai achar mais nada. Me entrega o controle da sua boca, você fala muito, até o que não deve. Me entrega o controle da sua boca. Me entrega o controle da sua vida financeira. Porque até agora você quis fazer do seu jeito e tá dando tudo errado. Se você não entregar o controle da sua vida financeira para Deus, você só vai fazer escolhas erradas. Você vai administrar o cartão de crédito errado, você vai se atolar em dívidas. Ele tá falando, entrega o controle da sua vida sentimental. Porque se você não entregar o controle da sua vida sentimental, a chance de você escolher uma pessoa errada é muito grande. Sabe por quê, gente? A gente não sabe o que é bom pra gente. Uma pessoa que nunca casou, eu vou falar pra vocês de alguém que tem... Esse ano eu faço 12 anos de casada com o Pedro e eu tenho um bom casamento. E eu cuido e ajudo muitas pessoas na vida do casamento. Eu escuto muitas histórias, já ouvi de muitas coisas e eu vou falar um negócio pra vocês. Quando a gente vai escolher alguém pra casar, a gente não faz ideia o que é um casamento. Hoje eu olho e eu falo com o Pedro, eu falo, amor, as pessoas não fazem ideia o que é uma vida a dois. E na hora de escolher, a falta da experiência do casamento, a gente escolhe errado mesmo. Porque a gente valoriza umas coisas que quando você casa, você vê que aquilo lá não faz sentido nenhum. Que o que você realmente precisa num casamento, você não escolheu. Você não observou. Aí quando você olha, você fala, mas eu casei pelos motivos errados. Então, a gente não sabe o que é bom para nós. Como que a gente vai escolher um marido que você tem que ficar até que a morte o separe? E até que a morte o separe é muitos anos. Você vai ter que comer muito saco de sal junto. Aí você casa, mas você nem sabe as qualidades que o casamento vai exigir de você. E aí a chance de você casar errado é gigantesca. E aí Deus tá falando, me entrega o controle, se renda a sua vida sentimental a mim. Deixa eu escolher por você. Mas aí o que Deus escolhe? Ai, mas ele é feio. Ai, mas eu não gostei do cabelo dele. Ai, mas ele é pobre. Ele não tem carro. E a gente escolhe umas coisas, sabe? Que aquilo que a gente realmente precisa num marido, a gente só vai descobrir depois que você tá casada. Que
você olha e fala assim, algo que você precisa muito num casamento, de um companheiro, uma companheira. E aí quando a gente vai escolher, a gente não vê se a pessoa é parceirão, parceirona. Porque isso faz muito significado num casamento. Porque a gente vê que os grandes problemas dos casamentos é o egoísmo. As pessoas são egoístas. E aí, o casamento, ela é uma via de mão dupla, né? E se o outro não tá disposto a ceder, se o outro não tá disposto a contribuir, se o outro não tá disposto a renunciar também, o casamento vai entrar em crise, vai dar muito ruim. E aí a gente descobre, depois de anos de casado, que o companheirismo e a parceria é algo base para um casamento bem sucedido. Mas quando a gente é solteira, a gente não escolhe marido pensando em companheiro, não, parceria não. A gente escolhe a vida financeira, a gente escolhe o trabalho, a gente escolhe a beleza, a gente escolhe a paixão, né? A euforia da parte sexual, né? Ai, eu tenho muita atração. E aí depois que você casa e você descobre que você tem uma pessoa egoísta do seu lado, uma pessoa que não pensa em você, que só pensa nela mesma, aí eu te pergunto, aonde que fica a paixão, aonde que fica a atração física? Porque é tanta decepção que você vai tendo com o egoísta, vivendo com o egoísta, que a atração física, você já não quer beijar na boca, você já não quer namorar, você já não quer ficar junto, porque é muita decepção, é muita angústia, muita tristeza. E aí eu fico pensando, se a gente não render a nossa vida sentimental a Deus, nós podemos cair no grande vacilo de escolher errado. Do mesmo jeito que se a gente não rende a nossa vida financeira a Deus, a gente não é ensinado, gente, quando criança, a lidar com dinheiro. Eu, Rafa, penso que tinha que ser matéria de escola, igual português e matemática, vida financeira. As crianças tinham que sair da escola aprendendo a fazer gestão financeira. A gente não aprende isso. Os pais da gente, nem eles sabem. Como que eles vão ensinar pra nós? E aí a gente entra imaturo, recebe um cartão de crédito, o banco te oferece um cartão de crédito, e ele põe um cartão de limite alto na mão do imaturo. O que o imaturo faz? Gasta tudo no cartão e fica com dívida. Não tem maturidade. Como que eu pego um carro e dou na mão de um menino de 13 anos? 12 anos. Vou dar um carro na mão do menino de 12 anos? Vocês acham que um menino de 12 anos ele tem maturidade, expertise, maldade no trânsito para ele dirigir um carro e não matar ninguém? Ele pode até saber operar a máquina. Ele pode saber pegar o volante, passar a marcha, olhar o retrovisor. O menino, ele pode operar a máquina. Mas o trânsito tem que ter maldade. Porque se o carro da frente freia, você tem que ter maldade pra você ter um reflexo. Você tem que ter reflexo pra poder frear junto, pra não bater. Um menino de 12 anos, ele não tem um reflexo de um adulto, ele não tem uma maturidade, uma maldade que uma pessoa mais velha tem. Da mesma maneira que eu não ponho um carro na mão de um menino de 12 anos por falta de maturidade, a gente também não põe cartão de crédito na mão de uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro. Porque por falta de maturidade, de maldade, essa pessoa vai se enfiar em dívidas. E aí o que Deus está falando para nós? Eu preciso que você se renda a mim. Ministerialmente, eu falei da vida sentimental, falei da vida financeira, vamos falar da parte falei do casamento, né? E vamos falar da parte do ministério, de trabalhar para Deus, de viver aquilo que o Senhor te chamou. Como que você vai deixar Deus te usar se você quer fazer tudo do seu próprio jeito, da sua própria vontade? A gente tem que lembrar que Cristo em nós. Não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E aí eu tenho que me render a Deus para que Ele me use, Senhor. E essa rendição, eu vou ter que abrir mão das minhas vontades. Eu vou ter que abrir mão do meu querer, dos meus sonhos. E não é fácil. Não é fácil. Eu já chorei muito e eu confesso pra vocês que já foi muito difícil pra mim aceitar meu marido se tornar um pastor. Eu não tive opção, eu não escolhi o Pedro, ele sendo um pastor. E quando Deus se revelou que Deus tinha um chamado pastoral na vida do Pedro, e eu era esposa dele, e não dava pro Pedro ir para esse chamado sem eu ir com ele, porque nós somos uma só carne.
E eu tive que abraçar o plano que Deus tinha para a vida dele, junto com a minha vida. E eu já chorei muito por causa disso. Porque eu não queria ser esposa de pastor. Não queria. A esposa de um pastor, ela sofre muito. Vocês não fazem ideia quanto. É um matar a nossa carne assim absurdamente. E nas minhas lamúrias com Deus, né, na minha imaturidade, quantas vezes eu chorei e falei com Deus assim: eu não posso ter uma vida de uma pessoa comum. Eu só queria fazer o que mulheres comuns fazem. Eu não posso. E eu me senti assim, extremamente triste e sofrer. E Deus falar: Rafa, se renda a mim. Se renda. Não quero, Deus. Porque para viver esse chamado, eu não vou poder viver os meus sonhos. Eu tenho sonho, gente. Eu sou ser humano igual você. Se você sonha com muitas coisas para sua vida, qual que é o seu sonho? Deixa eu te contar. Eu também tenho um coração de carne igual o seu. Eu também tenho sonho para os meus filhos. Eu tenho sonho para o meu casamento, vontades que eu tenho de fazer enquanto família, coisas, lugares que eu tenho vontade de conhecer. E por causa do chamado do meu marido, nós não podemos. Por causa do plano que Deus tem para nossa família, nós temos que render a Deus a nossa vida. E ministério, gente, o chamado de Deus para nossa vida é literalmente o que ele estava falando com Pedro, né? Ele falou para Pedro assim: Pedro, se você confiar em mim, se você se tornar o meu discípulo, eu posso te transformar em uma pessoa extraordinária. E quando o Talmidim traz aqui nesse texto, ele coloca um ponto aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção na fala do autor do livro, mas ele colocou um ponto aqui que vale a gente refletir. Ele disse o seguinte: existe uma humanidade em nós que diante de um Jesus perfeito, de um Jesus que nunca pecou, olha os caminhão, gente, vocês relevam o caminhão. Ele coloca que a gente, diante de Jesus, a gente é como se fosse boneco. Existe uma diferença muito grande, que foi a live número 2, a gente fez a aula número 2 que chamou Distância. Nessa aula número 2, a gente falou sobre, Pedro fala para Jesus: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E ali o livro trouxe pra gente um entendimento de que nós somos seres humanos e Jesus é Deus, e existe uma distância entre nós, que é a nossa humanidade. Quando o Ed traz aqui no livro, falando sobre rendição, e ele fala assim: na nossa força humana, a gente nunca vai conseguir. Sabe por quê, gente? Porque na nossa força humana, a gente vai continuar sendo humano. Se a gente quiser agradar a Deus, na nossa força, a gente nunca vai conseguir. E às vezes a gente tá tentando fazer... Sabe por que a gente tá tão cansada? Porque a gente tá se esforçando demais. Quando as mulheres falam comigo, eu escuto muito isso: Rafa, tô cansada de orar pelo meu marido. Tô cansada de orar para Deus transformar meu marido. Eu escuto muito isso da boca das mulheres, né? Porque eu trabalho com mulheres. Eu tô cansada de orar pela minha família, eu tô cansada de carregar todo mundo nas costas, tô cansada de orar, de jejuar, só eu que oro, e não tem mudança, e ele não vai na igreja comigo, e eu não vejo ele buscando a Deus, ele não lê Bíblia, e ele não quer fazer nada, e tudo sou eu. E aí, sabe o que eu respondo pra elas? Eu falo: ai, que bom que você cansou. Ai, glória a Deus, você tá cansada. É isso aí, nós tava só esperando você chegar nessa parte. Por quê? Aí elas olham pra mim assim. Eu falei: porque é agora que você entendeu que não é na sua força, é que você vai deixar Deus entrar em cena. Porque até agora você não deixou, ué. Até agora você tá achando que é na sua força, que seu marido vai converter é pelo seu esforço. E a gente sabe que não é. A Bíblia fala: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quem que convence o coração do homem, gente? O Espírito Santo. Quem que convence os nossos filhos? O Espírito Santo. Então, quando elas falam assim: ah, tô cansada, e elas costumam falar isso muito bravas, né? Quando elas chegam nessa fala, elas estão já gritando. E eu deixo elas gritar, igual umas doidas.
E aí eu falo, que bom. Agora nós chegamos na parte boa. Porque até agora você tentou fazer na sua força. Mas agora você tá cansada, né? Tô muito cansada. Eu falei, então vou entregar o controle? Entrega o controle. Normalmente eu costumo pegar uma coisa física e dar na mão da pessoa. Eu faço isso pra pessoa tentar entender, né? Mesmo. Eu pego qualquer objeto que tiver perto de mim e falo assim, ó. Entrega o controle. Pode me dar. E faço a pessoa entregar na minha mão. Vão entregar o controle? Sabe o que é isso, gente? Rendição. É quando eu chego num ponto que eu tô tão esgotada, tão cansada. E aí eu reconheço a minha humanidade. Porque quando o Ed fala aqui assim, ó, que Paulo, né, ele fala para os romanos assim, o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. E aí o Ed escreve assim, essa experiência humana, essa é uma experiência humana universal e atemporal. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que todo mundo é desse jeito. Todo mundo, inclusive eu e você. Todos nós temos uma humanidade. E essa humanidade, ela tem limite, ela tem esgotamento físico, mental, psicológico, emocional. Porque a gente é ser humano. E essa humanidade vai trazer um esgotamento. Só que o Senhor está dizendo, não é na sua força. Quando Jesus chama Pedro para ser um pescador de almas, ele não está dizendo assim, agora você vai pescar alma porque você é o melhor pescador da Galileia. Vou escolher o melhor pescador da Galileia para ser meu discípulo. Não. Ele não foi escolhido porque ele era o melhor pescador em termos de profissão. Ele foi escolhido por causa do coração dele. E Jesus falou para ele, falou assim, eu farei de você. Siga-me, Pedro. Simão Pedro. Siga-me e eu farei você um pescador de almas. Sabe como que Deus está falando para mim, para você hoje? Ele está dizendo assim, Rafa, se você escolher ser minha discípula, eu farei de você uma pessoa que você não é. E olha, depois do testemunho da doença do Léo, que aconteceu tem 5 anos, eu posso te afirmar com toda convicção de que eu não sou a mesma Rafa de 5 anos atrás. Quem me conheceu há 5 anos atrás não me conhece hoje. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Quando eu olho para Jesus falando, eu farei de você, eu olho para a minha própria história. E nesses 5 anos, quanta coisa Deus fez de mim. Deus me transformou numa mulher mais respeitosa, numa mulher menos controladora. Deus me transformou numa pessoa mais sensata, mais madura, uma pessoa mais humilde. Deus me transformou numa pessoa que descobriu que eu não preciso de tanto para viver. O Senhor me transformou numa pessoa mais misericordiosa. Eu tenho aprendido a ser uma pessoa mais misericordiosa, a ser mais empática. Nada disso eu era. Eu consigo fazer coisas hoje que há 5 anos atrás eu jamais faria. Jamais. Eu era muito egoísta, muito orgulhosa. Então, quando ele fala assim, eu farei você, Rafa, é que eu tenho uma convicção que foi Jesus que tem me feito ser quem eu sou. Só que você concorda comigo que se você não se render, não tem como ele trabalhar em você. Porque só tem como Jesus moldar você e transformar você se tiver uma entrega. Primeiro você se dá a ele, e aí ele molda. Não tem como ele moldar algo que não se rende. Não tem como ele construir em você algo novo se você não entregar para ele. Então, pegando as áreas aí que eu citei antes, que a gente não quer entregar o controle, como que você quer ter uma vida financeira próspera se você não entrega o controle para Deus?
Como que você quer viver uma prosperidade? Nossa, eu quero sair das dívidas, eu nunca consigo ter dinheiro para nada. Mas como que Deus vai transformar a sua condição financeira se você não rende a sua vida financeira a Ele, se você não entrega o controle para Ele? Como que Jesus vai transformar seu casamento se você não entrega seu casamento para Ele? Então, quando as mulheres falam comigo assim, Rafa, tô esgotada, não aguento mais esse casamento. Eu falo, ai, agora nós vai ver o milagre acontecer. Bora, 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 bora. Tô animada, vamos lá. Elas não entendem por que eu fico eufórica e por que eu faço esse auê com elas. Porque elas estão lá desesperadas, elas querem divorciar. Elas chegam pra mim com o divórcio planejado na cabeça. E aí eu olho pra elas e falo, não, nós vai pro cartório não. Agora é que Deus vai entrar em cena. Sabe por quê? Porque o cansaço, o esgotamento vai te levar a uma rendição. Porque assim, gente, se você não vem por bem, você vai vir por mal. Que triste. Eu vim pelo mal, tá? Tô incluída nessa fila. Porque eu tive que ver meu filho morto em cima de uma cama de hospital pra me render meu coração a Deus, verdadeiramente. Porque eu já era crente, tá? Eu já ia na igreja, eu já era líder de célula, eu já era crente toda. E aí, 70%, né? Deus queria 100% do meu coração. E aí eu rendi tudo, né? Fala, Deus, eu tô vendo as meninas aí. Ê, Didi! Maravilhosa, Ingrid, minha amiga linda. Deixa eu falar com vocês uma coisa, gente, pra gente encerrar, né? Eu falei que eu ia fazer a live em 1 hora. Porque eu sou faladeira, tá? Se vocês render comigo, gente, eu fico aqui a tarde inteira batendo papo, porque eu amo conversar, eu amo ajudar as pessoas, eu amo falar de Jesus. E aí eu sei que eu preciso fazer uma live rápida, porque senão o povo sai da live, eles não têm paciência de ficar o tempo todo, né? Mas se vocês render, eu fico aqui e conto casos, experiências e histórias. Mas pra gente fechar, o tema da live de hoje é rendição. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Jesus olha para Pedro e fala com ele, Pedro, se você se tornar o meu discípulo, se você deixar, eu vou fazer de você uma pessoa extraordinária. Alguns pontos que eu queria destacar aqui nesse livro hoje. Primeira coisa, não tem como Jesus transformar se você não entregar para ele. Deixa ele fazer. Rafa, mas o que é deixar? Você vai orar e vai entregar em oração essa situação da sua vida. Vamos para a prática, porque talvez você não vai saber como fazer. Então eu vou te falar, você vai ajoelhar, a Bíblia fala. Quando for buscar Mateus capítulo 6, fala assim, ó, quando vocês forem orar, vá pro seu quarto, feche a porta e busque o Pai em secreto. Então, primeira coisa, vai para um lugar que você fica sozinho, não precisa necessariamente ser o quarto. Pode ser um jardim, uma praça, um quintal, mas um lugar que você esteja sozinho. Por quê? Porque Deus não quer dividir a atenção. E nos dias de hoje eu vou falar um lugar que você não leve o celular. De preferência, não leve o celular. Porque se chegar uma notificação, você vai parar de falar com Deus para ver a notificação do telefone. Então, primeira coisa, vai para um lugar sozinha com Deus. E você vai pegar essa área do esgotamento e você vai orar, entregando ela a Jesus. Você vai dizer com as suas palavras, mas de uma forma bem direta. Se for seu casamento, que você está esgotada, não aguenta mais, você vai falar assim, Jesus, hoje eu ouvi lá na live da Rafa que o Senhor quer rendição. E o Senhor falou com Pedro, que se Pedro quisesse ser um discípulo, o Senhor estava pronto para fazer dele uma pessoa extraordinária. Eu tô aqui, Jesus. Eu tô que nem Pedro, tô na fila. O Senhor quer fazer isso em mim, não? Você quer transformar eu em alguém extraordinário? Porque até agora, tudo que eu fiz deu errado, hein? Tudo que eu pus a mão deu errado, tudo que eu tento dá errado. Então, eu já entendi que o problema tá em mim. Muda eu, Senhor. E você vai falar pra ele, eu tô te entregando meu casamento, tô te entregando minha área financeira, tô te entregando meu trabalho, tô te entregando meus talentos. Esses dias eu conversando com uma mulher, ela falou comigo assim, muito esgotada, ela chegou no ápice do esgotamento e ela falou assim, Rafa, todo mundo fala que eu tenho muitos talentos, eu sei fazer artesanato, eu sou boa vendedora, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, mas eu só passo fome, eu não consigo ganhar dinheiro. Ela falou desse jeito, chorando. Ela falou comigo, eu já tentei empreender num monte de coisas, já tentei na confeitaria, já tentei no artesanato, já tentei não sei o quê. Ela falou, eu tenho um monte de talento, sei fazer um monte de coisa, mas não sei ganhar dinheiro com isso. E ela falou, eu tô cansada de ver meus projetos sendo frustrados, eu entro animada, eu entro feliz e quando vai ver eu não ganho dinheiro, eu tenho prejuízo, fico devendo. E aí
Tô pegando um outro exemplo de uma outra situação. E aí eu falei com ela, eu falei, que bom que você tá esgotada. Porque agora você vai render isso a Jesus. Sabe o que você precisa render? Seus talentos e habilidades. Porque Deus te deu, te fez uma pessoa cheia de talento, mas você tá usando isso pro seu próprio benefício. Você vai orar e você vai entregar seus talentos para Deus. Porque se tem alguém que te formou e sabe como você é o Senhor. E você pode ter certeza que Ele te deu essas habilidades porque Ele tem um grande propósito na sua vida. E você vai entregar para Ele, porque até agora você está tentando fazer tudo do seu jeito. Nas suas ideias, o que você acha que é legal, o que você pensa que vai dar dinheiro. Não, vou tentar, vou fazer doce porque eu vou ganhar dinheiro fazendo bolo. Aí isso é coisa da sua cabeça. Foi você que pensou isso. Agora, você vai render para Deus. Vamos orar. E nós vamos entregar isso aqui em oração. Porque a Bíblia fala que todo aquele que busca o Senhor de todo o coração, que o próprio Deus vai deixar a gente encontrar com Ele. Ele fala, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Eu já orei muito perguntando para Deus que de todo o coração que era esse. Falei, Deus, me explica que de todo o coração que é esse, que eu não tô entendendo. Gente, o de todo o coração é quando você chega nesse ápice de esgotamento. Sabe, quando você faz aquela oração que você já não tem expectativa de nada, você fala, Deus, você quer saber? Faz o que o Senhor quiser. Agora eu cansei. Gente, nesses momentos, é os momentos que a gente mais se entrega verdadeiramente a Deus, vocês acreditam? Quando a pessoa chega a orar a Deus no esgotamento, eu vou te falar. Normalmente costuma ser as orações mais sinceras que a gente faz. Então tem hora que a gente fica achando que Deus abandonou a gente, que Deus não tá vendo, que a gente tá sofrendo demais. Mas é necessário, sabe? Porque às vezes vai ser nesse momento de dor que vai acontecer a renúncia. Que vai ser quando você vai entregar de verdade. Porque talvez você já falou pra ele, toma minha vida. Né? Às vezes até cantando. A gente fala, toma minha vida, te entrego a minha vida, tudo é teu. Mas a gente cantou da boca pra fora. Mas na hora que você vê o bicho pegando, é que a gente de fato ajoelha e fala de todo o coração. Né? Quando eu tava lá naquele CTI, vendo que nada que eu tentei fazer deu certo, que eu não podia fazer nada, eu não podia nem encostar no meu filho. Porque as enfermeiras falaram para não pegar nele, porque o índice de bactéria estava muito grande. E eu só olhava, eu só podia fazer assim no cabelinho dele. A única coisa que elas deixavam eu fazer era passar a mão no cabelinho dele. Eu não podia encostar no braço, não podia pegar nele. E eu chorava tanto. Teve um belo dia que eu ajoelhei no chão do hospital. E nem pode, né? Que eles falam que CTI é tudo, muita bactéria, muito trem, que a gente não pode. Eu ajoelhei no chão do hospital. E ali eu tive uma entrega a Deus verdadeira. Eu cheguei num ápice que eu tava com tanto medo de perder o Léo. Eu tava com medo de tudo que eu tava vivendo. A minha vida virou do avesso. Eu não podia trabalhar mais. Eu tava presa dentro do hospital. Meu filho tava morrendo. E eu não tinha o que fazer. E eu entrei num desespero. E ali eu clamei a Deus. E quando eu clamei a Deus de todo o coração, ele se deixou ser encontrado. E eu encontrei a Deus naquele CTI. E eu já dei isso nos meus testemunhos, nos encontros de mulheres, né? Talvez você já ouviu eu falar isso. Mas ali eu entendi uma coisa. Não era o Léo que ia morrer. Era a Rafa. Porque no final, o Léo tá vivo. Ele não morreu. Quem tinha que morrer naquele CTI não era o meu filho. Era eu. Eu tinha que matar a minha carne, meu eu, e nascer de novo. E eu já era crente há muitos anos, gente. Não tô falando de uma pessoa que não conhecia Jesus. Eu cresci dentro da igreja. Eu sou crente desde sempre. Eu batizei com 11 anos de idade. Eu tô falando de alguém que sempre esteve num ambiente de igreja, sempre soube que Jesus morreu numa cruz por mim, amava Jesus. E ali naquele CTI, há 5 anos atrás, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu entreguei minha vida por completo. E eu falei, faz de mim o teu querer. Ó, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu poder, teu mover. E ali eu entreguei, verdadeiramente, depois de anos dentro da igreja.
E foi na doença do meu filho, sabe? E ali foi meu esgotamento, eu tava cansada, eu já não queria mais nada. Falei, eu tô cansada, Deus. E ali eu fiz a minha oração mais verdadeira. E sabe qual foi a oração que eu fiz dentro do CTI? Só pegando o gancho, que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade pra falar isso. Nessa oração que eu ajoelhei lá no chão do CTI, eu entendi que Deus queria que eu deixasse o Léo morrer. E eu falei com Deus assim, Senhor, eu preciso fazer uma oração de entrega. Eu já ouvi, muitas pessoas já me contaram histórias assim. Rafa, minha avó estava no hospital, e enquanto a minha tia não orou, falando que a minha avó pode descansar, pode ir em paz, a minha avó, na hora que ela terminou de orar, o aparelho fez pi, e a minha avó morreu. Aí eu ouvi outra pessoa, não, porque minha mãe estava muito ruim no hospital e não morria e tal, é que a peleja, os médicos já tinham chamado a família para despedir. Quando a família foi lá e nós deixamos a minha mãe, falando com ela, mãe, pode partir, nós vamos ficar aqui unidos e tal. Na hora que a gente terminou de orar, Rafa, passou 5 minutos os aparelhos. Pi. Você já ouviu uma história assim? Porque eu já ouvi várias. E aí eu tava no hospital, e aí o Senhor pegou eu de jeito lá. E na hora que eu ajoelhei no chão pra orar, eu entendi que eu precisava deixar Deus levar o Léo. Porque até então eu tava pedindo Jesus pra curar ele. Jesus cura ele, Jesus cura ele. A internet orando comigo, todo mundo orava comigo. Jesus cura o filho da Rafa, cura o filho da Rafa. Quem é dessa época vai lembrar. E aí naquele momento eu rendi meu coração de verdade, gente. Eu falo pra vocês assim de todo o meu coração hoje. Eu entreguei tudo que eu tinha. E eu falei, eu preciso liberar o Léo pra ele morrer, porque Deus vai levar ele. Só que eu resisti 15 dias pra fazer essa oração, porque eu tinha medo. Porque eu falava, se eu falar isso pra Deus, o aparelho vai apitar e ele vai morrer. Eu tenho que estar pronta. Pra mim fazer essa oração, eu tenho que estar pronta. E eu fiquei arrastando. E meu coração, latejando aquilo. E eu falei, não tô acreditando que Deus vai levar meu filho. Eu não tô acreditando que Deus vai fazer isso comigo e tal. Mas nesse dia que eu me rendi a Deus, eu cheguei ao entendimento que eu precisava dar tudo pra Jesus. Ele falou, Rafa, eu quero tudo. Eu não quero só o controle da vida financeira, eu não quero só o controle do seu casamento, eu não quero só o controle do seu ministério, eu quero tudo, inclusive seu filho. E eu chorei. E eu falei com Jesus, Jesus, pode matar o Léo, pode matar ele. Eu tô aqui pra te falar que eu te entrego tudo que eu tenho de mais precioso é a vida dos meus filhos. Eu falei, eu te entrego o Léo, pode levar ele, Jesus. E eu faço uma aliança com o Senhor aqui nesse CTI. De que o Senhor vai levar meu filho, ele vai morrer. E eu vou viajar pelo mundo contando meu testemunho e a minha história. E vou contar pras pessoas que o Senhor levou meu filho, mas eu continuei te amando e te honrando. Essa foi a minha oração lá no CTI. E aí, eu fiquei esperando. E chorei, tá? E chorei muito, porque foi muito difícil. Eu vi eu igual Abraão. E eu falo pra vocês, gente, eu senti a morte do Léo dentro de mim. Porque pra mim chegar a falar isso pra Deus, eu matei ele dentro do meu coração. Que eu senti a dor da morte. Eu tinha certeza que eu ia falar amém. Na hora que eu levantasse do chão, o aparelho ia fazer pi e os batimentos cardíacos ia parar tudo. E o que aconteceu? Os aparelhos não parou. Passou a noite, chegou de noite, a médica falou comigo assim, nós vamos tentar diminuir o oxigênio dele, que ele estava entubado. Nós queremos fazer um desmame do oxigênio, então nós vamos começar a diminuir. Diminuíram 10%, ele conseguiu. Diminuíram 20%, ele conseguiu. Isso foi diminuindo o oxigênio gradativamente para o pulmão dele conseguir respirar. No dia seguinte, de manhã, eu tenho as fotos dele de girafinha. Eles desentubaram ele, eu tive que sair porque eu não conseguia ver, fui lá pra fora. Eles desentubaram ele, colocou só uma girafinha, que é um negócio de girafinha. Às vezes eu posto essas fotos pra vocês verem. Ele de girafinha, quando vocês verem, vocês vão lembrar dessa história. Aí essa girafinha era só aqui, já não era o tubo, porque ele ficou entubado. Aí desentubaram e colocaram a girafinha. Ele ficou com a girafinha acho que 2 dias e tiraram a girafinha. E eu chego no hospital, o Pedro foi ficar no hospital. Quando a gente trocou o plantão, que a gente revezava, o Léo já estava sem nada. Em 2 dias o menino já estava respirando sozinho. Depois ele abriu o olho, ele não abriu o olho, já tinha 15 dias que ele não abriu o olho, ele abriu o olho.
E aí ele começou a comer, e ele começou a recuperar, e as coisas começaram a acontecer depois da oração. Resultado da história. Quem tinha que morrer? A Rafa. Deus nunca teve plano de morte pro Léo, gente. Deus nunca teve plano de morte. Quem tinha que morrer naquele CTI era eu. Meu coração obstinado. Meu controle de tudo. Minhas vontades, que tudo tinha que ser do meu jeito. Tudo tinha que acontecer da maneira que eu planejei. E ali eu fui entendendo que eu só precisava me render a Jesus. E até hoje, né, eu vivo situações hoje em dia que eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Quando eu percebo que eu tô vivendo alguma situação que meu coração tá ficando temeroso, ansioso, eu já sei o caminho, que eu tô aqui te ensinando. E aí eu tenho que aplicar isso na minha vida. E eu falo, ai, Jesus, é o controle, né? Ele é o controle. Entrega o controle, rendição. Amém? Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Hoje eu fecho essa live te fazendo talvez a proposta mais desafiadora da sua vida, que é entregar o controle para Deus. Entrega, rendição. Porque a promessa de Jesus é, se você decidir se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus, não é discípulo meia boca igual tem por aí, não. Verdadeiro. Obediência, fidelidade a Deus, compromisso. Se você escolher, e eu não tô falando de religião, tá, gente? Eu quero aqui, porque aqui eu tenho muitos católicos que me escutam, eu tenho evangélicos, eu tenho espírita, aqui eu tenho gente tudo quanto é tipo que me assiste. Eu não estou falando de religião. Eu tô falando se você entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. Ele fez um convite para Pedro que ele estende para você hoje. Eu farei de você uma pessoa extraordinária. Se você quiser ser um discípulo. Esse livro, ele tem o nome de Talmidim, que significa discípulo de Jesus. São 365 lives que vai te ensinar o que um discípulo de Jesus faz, como ele age, como ele fala, como ele vive. Esse livro vai pontuar cada live, nós vamos pegar um ponto. A rendição é um ponto que o discípulo tem que ter. Não tem como você querer ser um discípulo de Jesus e ditar as regras do jogo. Não tem como você ser discípulo de Jesus e querer falar como é que vai fazer as coisas, porque não é você que decide. Eu, por exemplo, fiz os stories hoje falando que eu tô mudando o evento de mulheres. O evento ia ser sábado à tarde lá e Deus falou, eu quero 3 dias. Gente, Deus falou que é pra fazer 3 dias, vamos fazer 3 dias. Eu tinha um plano, Deus tem outro. E aí eu vou falar, não, Deus, eu já marquei, não vou mudar. Quem que manda? É Ele. Se Deus falar que é pros homens ir, nós vai pôr os homens lá dentro. Aí teve mulher, ai, mas os homens vão, era bom só quando tinha mulher. Eu falei, mas Deus agora falou que é pros homens ir. E você vai discutir com ele? Nós é discípulo. Discípulo faz o que Deus quer. Deus mandou recalcular a rota, a gente recalcula. Qual é o problema, gente? Nós não somos engessados, não. Nós é flexível. Se tiver que mudar tudo, a gente muda tudo. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Não tem como você querer ser um discípulo de Jesus querendo fazer as coisas do seu jeito, viver da sua forma, da sua maneira. Sabe por quê? Porque discípulo tem que se render. Corpo, alma e espírito. O discípulo tem que se render. Tem que se render. Então, meu convite para você. Renda tudo a Jesus. Deixa Ele te conduzir, te seduzir, te conduzir, te instruir. Amém? Rafa, você ainda vende o livro? Não, Lili, eu não tenho para vender. Esse livro aqui, eu até falei com as meninas na primeira live. Eu falei, gente, eu tenho esse livro, tem 15 anos. Tá vendo que ele tá todo manchado aqui do lado? Tem 15 anos que eu tenho ele, tadinho, tá até velho. Ele... Eu não sei se vocês acham dele pra comprar. Tem que pesquisar na internet, pode ser que você encontre. Vale a pena comprar. Esse aqui eu não empresto pra ninguém, porque isso aqui... Deus fala comigo nesse livro, né? Então tem livro que a gente não empresta, né? Esse aqui é um deles. E aí vocês podem achar na internet. Alguém falou comigo que achou no Mercado Livre. Então pode ser que vocês encontrem. Não pesquisei na Shopee se tem dele, viu? E aí vocês procuram lá, tá bom? Eu encerro a live por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra seja como uma flecha no seu coração.
e que ela produza o propósito pelo qual o Senhor me enviou aqui para conversar com você, viu? Envia para o máximo de pessoas que você conhece. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que está enfrentando o esgotamento, traz ela, manda, fala que assiste a Rafa, faz uma live hoje, assiste a live da Rafa, envia. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que vieram para minha live, de alguém que enviou para ela. Rafa, minha amiga me mandou sua live, mandou eu te assistir, e hoje a pessoa é comprometida, assiste tudo, participa, transformada, né? Envia essa live. E eu quero te fazer um pedido, eu vou deixar ela salva. E eu queria que você comentasse qual foi, de tudo que eu falei, qual foi a parte que foi mais forte pra você. Você vai escrever assim, parte que me marcou, e você vai compartilhar. Por quê? Porque eu falo, e eu queria muito saber o que vocês entenderam. Eu queria uma devolutiva de vocês pra me entender o que vocês estão vivendo, o que tá acontecendo do outro lado do telefone. E aí, se você puder deixar um comentário, escreve pra mim qual foi a parte da live que Deus mais falou com você, tá bom? Beijo no coração. Amanhã eu vou fazer a live de manhã, tá? Provavelmente aí perto das 9 horas da manhã eu devo estar entrando ao vivo, eu aviso você nos stories, tá? Beijo, beijo, beijo. Fui!